A gestão escolar ganhou complexidade. Hoje espera-se que um gestor tenha liderança para colocar em prática um projeto coletivo que leve a bons resultados por parte dos estudantes. Outro ponto é o dinheiro, que passou a chegar direto à escola e o gestor é o responsável por gerir, contabilizar, prestar contas, destinar esse recurso. É preciso que o diretor entenda minimamente de contas públicas, pois deve ser um gestor de recursos. Finalmente, uma terceira dimensão é que o gestor vira também um mediador frente à comunidade e às famílias. Ele é o responsável por envolver as famílias para que elas se interessem pelo desempenho, pelo resultado de seus filhos e, ao mesmo tempo, tem de estabelecer uma ligação com outras realidades dessa comunidade, conselho tutelar, ONGs, etc. A gestão escolar incorporou essa tríplice decisão com a Constituição de 1988, que determinou que as escolas públicas devem ser geridas de forma democrática. Desde o século XIX, a escola mantém ao menos duas funções: garantir o ensino e a aprendizagem e promover a socialização. A escola contemporânea, porém, lida com questões novas. O currículo não é mais o fim, e sim um meio bem estruturado para que o indivíduo, em relação à teoria e à prática, se torne capaz de incorporar determinadas habilidades. É muito importante o estudante saber para que está aprendendo e, assim, adquirir uma base epistemológica e prática para saber o que fazer com o que aprendeu. E a primeira pergunta que eu faço para os três é: por que o interesse pelo tema gestão escolar tem crescido tanto nos últimos anos? Vou começar ali com o professor Cassimiro de Medeiros Campos. Uma das questões mais sérias, como você bem colocou na abertura do programa, Jonas, é a questão da gestão escolar no momento que a gente está tentando, vamos dizer, construir e fazer a escola de qualidade. Então, eu sempre tenho pontuado que essa discussão ela remete primeiro ao problema da formação de professores. E um segundo problema é a questão da gestão escolar. Então, mais ou menos por volta de 10 anos, nós estamos investindo no que a gente chama de reforma da educação, e a reforma da educação ela vem tratando seriamente da formação do professor. Por outro lado, depois de passado esse período de 10 anos, os investimentos que também foram feitos na gestão, agora carregam para uma preocupação maior. Quer dizer, como de fato a gestão pode gerar possibilidades novas no interior da escola. Então hoje é a grande luta, vamos dizer, no interior do campo da educação, refletir e pensar como a gestão escolar pode contribuir para a melhoria da qualidade da escola. Então no Brasil nós temos uma complexidade imensa do ponto de vista da gestão, primeiro pela própria circunstância de um país imenso, com uma caracterização cultural muito particular e uma série de possibilidades diferentes que se colocam hoje, no mínimo no Brasil, 4 grandes possibilidades de escolha do gestor escolar, particularmente isso na escola pública. Mas o problema é que nós não temos efetivamente um modelo de gestão, uma escola de gestão definida, bem consolidada, com teorias, com concepções, enfim, com análise e pesquisa sobre a prática. Isso está se iniciando, eu diria, há pouco, apesar de que os cursos de pedagogia deram contribuições quando da habilitação e administração escolar sobre essa questão da formação do gestor, mas efetivamente nós não constituímos, vamos dizer, um corpo que fundamenta-se no sentido de dar um alicerce, uma base para a gestão no sentido de uma escola. Então falta isso no Brasil. De outro lado, as experiências que são imensas do ponto de vista dessa circunstância que a gestão exige. Então isso faz com que a gente possa ter modelos diferenciados de gestão nas escolas e ao mesmo tempo escolhas diferenciadas dos gestores. Então essa perspectiva da gestão hoje se abre como um grande debate na escola brasileira. Ok, professora Antônia Ieda de Souza. Não, vou começar ali com a professora Milena Macinta Braz. Bem, dando continuidade aí ao que o professor Cassimiro falou, ainda não tem uma escola para formar os gestores. Então, nos remetendo aqui à sua pergunta, o nosso interesse é escrever, proporcionar reflexões sobre um tema novo. E aí, pelo menos o artigo que eu trabalho nesse livro, eu passei a pensar a realidade da gestão a partir da antropologia. Como ele falou, a gente vive num país que tem grandes diferenças regionais, culturais, Então, a ciência antropológica nos possibilita pensar
a gestão, pensar a escola a partir da realidade em que esta comunidade está inserida, não é? E assim, quais assim os pressupostos da antropologia, não é? Os teóricos, por exemplo, a questão da alteridade, do respeito pelo outro, né? De considerar os saberes gestados na experiência, não é? Quer dizer, para entender como está o cotidiano da escola, vamos também entender o que está ocorrendo na comunidade, para isso convidar as pessoas da comunidade também para fazer parte desse processo, né? Eu diria que é assim também a antropologia gera a possibilidade de ampliar essa dimensão de uma gestão compartilhada, não é? Participativa, quer dizer, além da comunidade escolar, dos gestores, dos secretários, dos alunos, convidar também pessoas da comunidade, ONGs ou outras instituições que também estejam interessados, não é, nesse processo educativo. Não é? Então, ela oferece esses conceitos, né, de alteridade, de estranhamento, de deixar o etnocentrismo, né, que é a questão do preconceito, já que a escola trabalha com uma, vamos dizer, uma clientela, né, tão plural. E também em termos metodológicos, né, que a antropologia propõe, a ida ao campo, a interação com os sujeitos sociais. E eu pensei em trabalhar a antropologia dentro dessa gestão, ou dentro dessa dimensão da gestão, não é, para ampliar os olhares, não é, como eu falei, até no dia que nós fizemos um pré-lançamento do livro aqui na FGF, na Semana Empreendedora, né, já que o tema era gestão, nós fizemos esse pré-lançamento. O surgimento desse livro, né, partiu assim de estudos e de um grupo interdisciplinar. Quer dizer, aí teve pessoas da área da educação, como o professor Casimiro, né, teve o professor Sérgio, o professor Batista, que já fizeram análises, né, a partir de outros aspectos. Então, eu e a Ieda, né, que nós somos da área da sociologia, a gente puxou mais essa discussão para essa área antropológica, né, utilizando as reflexões teóricas e metodológicas dessa área da ciência para a gente pensar também o cotidiano da escola, a gestão escolar. Ok, queria colocar agora Antonieda de Souza, né? É Antonieda ou Ieda? Ieda, eu prefiro que use Ieda. Ieda. Bem, você abriu uma fala muito interessante de que o gestor ele estava bem no meio, ele era o mediador do processo do governo federal, dos municípios, e era nele que chegava a escola. E dele, do gestor, ia ter o encaminhamento para chegar aos alunos e a formação, tanto de novos professores, quanto da melhoria da educação. Então, basicamente, passa pela figura do gestor e do professor a inserção da nossa educação numa condição melhor. Então, para a gente chegar a uma melhoria da condição de vida enquanto país, nós precisamos melhorar a educação. Então, se para pensar a educação, é preciso abrir o leque e colocar como o senhor brilhantemente colocou, partindo do governo federal até chegar à escola. E o gestor está nesse caminho, nessa caminhada, nessa trajetória. Então, nesse sentido, a gente resolveu pensar o gestor. Por quê? Porque é preciso refletir sobre a figura do gestor, que tem que estar aliado ao entendimento do que são políticas públicas, de como caminha a educação no Brasil, dos dados, dos nossos índices. Então, precisa se capacitar melhor o gestor, que é a figura que está na mediação do processo.